Bom, e a epsidina, ela é o principal regulador desse metabolismo do ferro. Então percebam, quando eu tenho a sinalização através da interleucina 6, que é produzida nessa resposta inflamatória do exercício ou de uma patologia, por exemplo, que possa fazer com que tenha aumento de interleucina 6, eu vou ter essa sinalização de aumento de uma proteína de fase aguda inflamatória positiva, a epsidina. Lembrando que a gente viu proteína de fase aguda inflamatória positiva aumenta, proteína de fase aguda inflamatória negativa diminui. A epsidina é uma proteína de fase aguda inflamatória positiva. Frente à inflamação ou ao excesso de ferro, a gente aumenta a epsidina. Agora, para que serve o aumento da epsidina? A gente aumenta a epsidina para a gente diminuir a quantidade de ferro circulante, evitando que a pessoa tenha acúmulo de ferro. Porque percebam, o ferro tem inúmeras funções dentro do organismo. E aí, todo o ferro que é absorvido, ele vai ser distribuído para os tecidos. E aí eu não posso ter o acúmulo dos tecidos, porque eu posso ter processos patológicos, como hemocromatose, hemosiderose. Então, essa epsidina vai fazer o quê? O controle dessa absorção. No seguinte sentido, ela vai diminuir a absorção, intestinal do ferro, ela vai bloquear o ferro dentro do macrófago. Lembra que o ferro que está retido aqui é no macrófago M1, e aí a gente vai ter menos chegada de ferro lá na medula para a produção de eritrócitos. E aí o que acontece é que os eritrócitos vão para a circulação com menos ferro, menos hemoglobina, hipocrômicos. A gente também tem a epsidina fazendo menos liberação de ferro do fígado. Então eu diminuo de forma significativa a quantidade de ferro na circulação. Se essa inflamação por conta da sinalização de IL-6 continua por muito tempo, por exemplo, um treinamento onde o indivíduo não está se recuperando de uma forma adequada, a gente começa a ter menos ferro na circulação e o processo de anemia pode se instaurar. Então, a anemia provocada aqui na inflamação crônica, ela tem uma relação muito íntima com a deficiência de ferro. Para corrigir a deficiência de ferro, aqui eu vou precisar primeiro eliminar a inflamação. Porque senão, olha o que vai acontecer, esse ciclo vicioso da inflamação. Eu ativo macrófagos e linfócitos por conta dessas citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-alfa e L1-beta, e L6 e também o interferon, e aí a gente vai aumentar a epsidina, aumentando a epsidina eu diminuo a quantidade de ferro que está chegando lá para a hemoglobinização na medula, eu aumento a capacidade do macrófago de fazer fagocitose, eu vou também, através de L1-beta e TNF-alfa, inibir a liberação de eritropoetina, consequentemente eu vou inibir a proliferação eritroide. E aí eu vou ter um problema. Vamos pensar, qual que é a principal consequência se eu aumentar a atividade fagocitária do macrófago? Lembra que esse macrófago aqui, ele está no sangue, tá? Então pensa um pouquinho, o macrófago está no sangue, ele está com mais capacidade de fazer fagocitose, tá? Então ele está ávido por fagocitar, e aí ele pode fazer alguma coisa bem ruim aqui no sangue. Vamos pensar, vou dar a resposta para você daqui a pouquinho. Só um pouquinho aí, olha que interessante, ele vai fazer hemofagocitose. Então, olha que importante, por que é tão relevante a gente tirar a inflamação de um indivíduo que tem anemia? Primeiro, ele anêmico e com inflamação, ele absorve menos ferro, o ferro fica retido no macrófago, o macrófago fica com mais capacidade de destruir, pode destruir hemácia. Além de eu ter menos ferro, menos hemoglobinização, mais destruição, eu tenho menos eritropoetina sendo liberada do rim e menos proliferação eritroide. Então, o componente-chave que a gente tem que tirar é a inflamação. Então, percebam, se a gente está acompanhando um processo de treinamento, vamos esquecer um pouquinho o paciente lá na clínica, mas vamos pensar no treinamento. O treinamento está acontecendo, mas não existe um equilíbrio entre o estímulo e a recuperação. A gente passa a ter um processo de inflamação crônica. Essa inflamação crônica, além de aumentar o risco de ter uma lesão, favorece o aparecimento de anemia. Tá? Então, o componente-chave que a gente tem que eliminar aqui é a inflamação. E aí a gente não pode esquecer dos outros sinais e sintomas que estão presentes aqui no paciente anêmico, como fadiga, cansaço, desânimo, a própria alteração, algumas alterações neuromusculares, como cefaleia, vertigem, perda da concentração. Tudo isso vem aí com sinais como fraqueza nas unhas,
a língua que fica esbranquiçada. Então, várias dessas queixas clínicas podem ser complementadas com o exame de hemograma para a gente discutir. Primeiro, descobrir se o indivíduo tem anemia, se ele tem as queixas, mas a hemoglobina ainda está dentro dos normais, dentro dos valores normais, a gente vai partir para procurar o diagnóstico da deficiência funcional de ferro, ok? Bom, e se por um lado pouco ferro vai prejudicar as funções celulares, o excesso também a gente já está vendo, né, na literatura que também é ruim. Tem alguns estudos mostrando que o excesso de ferro no indivíduo está relacionado aí com doenças neurodegenerativas. E aí, esse excesso de ferro, alguns estudos já têm mostrado aqui que se a gente comparar indivíduos controle com indivíduos com doença de Alzheimer, esses indivíduos com doença de Alzheimer têm quantidades elevadíssimas de ferritina mitocondrial no cérebro elevado, ou seja, a ferritina no cérebro elevada está tentando exercer um papel antioxidante para se ligar nesse ferro que está presente ali em grandes quantidades. E já tem se observado que esse aumento do conteúdo de ferro nesses locais vai favorecer, né, o aumento do estresse oxidativo e o aumento da geração de espécies reativas de oxigênio e vai favorecer a deposição da proteína beta-amiloide, que é uma das principais proteínas relacionadas com o quadro de Alzheimer. Então, esse ciclo vicioso faz com que mais deposição de beta-amiloide, mais estresse oxidativo, maior expressão da proteína e também maior deposição na sequência, e isso estaria relacionado com o Alzheimer. Então, o aumento do conteúdo de ferro, a gente tem que lembrar que tem problemas sérios. Além do Alzheimer, a gente pode ter, por exemplo, deposição desse ferro em tecidos produtores de hormônios, como a hipófise ou as gônadas, e está relacionado, por exemplo, com infertilidade. Então, é muito importante que a gente faça o monitoramento correto dessa cinética do ferro. Bom, se por um lado o HET-HE que a gente viu agora há pouco, diminuído, ele está relacionado com a deficiência de ferro, o HET-HE aumentado, ele também pode estar relacionado com um aumento de ferro na circulação. E aqui eu coloquei dois exemplos de situações onde a gente pode claramente usar o hemograma para guiar essa nossa visão para investigar as anemias. Aqui eu tenho um hemograma com o VCM diminuído e o HCM diminuído, e aí a gente tem microcitose e hipocromia, eu estou pensando mais em deficiência de ferro e talassemia, e do lado de cá a gente tem o VCM aumentado e o HCM aumentado, e aqui eu estou falando de uma anemia macrocítica. A principal dúvida aqui é se é ácido fólico ou vitamina B12 ou se ambos, né? E aí, no dia da nossa aula ao vivo, a gente vai poder discutir mais esses casos, e aí, depois de assistir essa aula, você vai poder tirar essas dúvidas e a gente, inclusive, conseguir olhar alguns casos aí relacionados a exames de pacientes ou de atletas que possam nos mostrar essas alterações. E aí é interessante observar também que na pseudoanemia do atleta, aquela que eu falei para vocês lá no começo, da hemodiluição, os índices VCM e HCM eles estão inalterados, tá? Ele tem hemoglobina baixa, hematócrito baixo e as hemácias baixas, mas os índices hematimétricos estão normais, ok? Bom, findo essa parte, percebam quanto importante é a avaliação criteriosa do hemograma. Tá? A gente ficou um bom tempo falando sobre o hemograma, esse exame de suma importância, só recapitulando um pouquinho do que a gente viu. Tá? Se a gente avalia o hemograma na parte branca, contagem de leucócitos, neutrófilos e monócitos, estão mais relacionados lá com os processos de imunidade inata e adaptação do músculo esquelético ao exercício, importantes para o processo de hipertrofia. Se eu estou falando dos linfócitos, eu tenho aquela imunidade contra os vírus e bactérias intracelulares e eu tenho também a capacidade de produção de anticorpos. Então, na parte branca do leucograma, a gente está avaliando imunidade e risco de lesão ou inflamação presente. Lembrando que a inflamação vai fazer um link com o que a gente acabou de ver das anemias por deficiência de ferro. E aí, no quadro do eritrograma, eu tenho a avaliação da série vermelha, hemácia, hematócrito, hemoglobina, os índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM e o RDW. Né? Isso é importante para a gente diagnosticar as anemias e a deficiência de ferro e a deficiência de ácido fólico e vitamina B12 podem surgir aqui por conta de uma alteração no VCM.
E lembrar também que tem o plaquetograma, a avaliação da contagem de plaquetas, do volume plaquetário médio, o VPM, que é o tamanho da plaqueta. E por que seria interessante saber o tamanho da plaqueta? Plaquetas maiores são mais jovens, então a minha medula está respondendo bem à produção de plaquetas. Plaquetas menores significam plaquetas que estão há mais tempo na circulação. Se eu estou perdendo plaquetas e não estou conseguindo mandar plaquetas para a circulação, essas plaquetas estão menores. Então percebam, hemograma divide em série branca, série vermelha e a série plaquetária. Parâmetros adicionais que você pode solicitar, que não fazem parte atualmente do hemograma, mas que já estão disponíveis aí nos laboratórios. A contagem de reticulócitos e o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos, o RET-HE. Então percebam que com esse exame hemograma a gente abre uma série de possibilidades que agora a gente vai conseguir relacionar, inclusive com parâmetros bioquímicos relacionados à lesão muscular no atleta.